Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 40ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra ao secretário da mesa diretor Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela Santa TV, sempre com uma importante representação do senhor Fernando Costa. E boa noite também quem vai nos acompanhar posteriormente por outras mídias. Chamados senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Presente. Vereador Diego Luiz Casalotti. Presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Presente. Vereador José Raimundo de Castro. Presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Presente. Vereador Sidney Constantini. Presente. Vereadora Suelene Almeida. Presente. Ainda, com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 39ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de novembro de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber: convite para a primeira audiência pública da educação, que acontecerá no dia 7 de novembro, às 14 horas, no Salão da Câmara Municipal, localizado na rua Padre Zeferino, número 84, Bueno Brandão, Minas Gerais, para tratar de alterações no Plano Municipal de Educação. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a votação em turno único da indicação número 144/2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a renovação do PPRA, elaboração e implementação do PCMSO e contratação de profissional competente para atestar o adicional de insalubridade às atividades cabíveis. Colocada em votação, a indicação número 144/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. B. Votação em turno único da indicação número 145/2017 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a desobstrução de bueiros na estrada de acesso da cidade de Bueno Brandão até a divisa com o município de Senador Amaral. Colocada em votação, a indicação número 145/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que, de posse da mesma, tratou sobre emenda parlamentar do excelentíssimo deputado federal Rodrigo Pacheco para o Departamento de Saúde, no valor de R$250 mil. O vereador Sidney Constantini tratou sobre a final do campeonato intermunicipal, sobre a grama alta da praça da Igreja Matriz, e solicitou esclarecimentos quanto os brinquedos que ficam desmontados na Praça Virgílio de Melo Franco. Também tratou sobre o assunto o vereador Antônio Marcos Martins. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra para tratar de ponte no bairro Guabiroba, sobre contratos assinados entre a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão e a Caixa Econômica Federal e sobre emendas parlamentares. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A vereadora Doroteia de Paula Amaro agradeceu ao senhor prefeito municipal pelas benfeitorias realizadas nas comunidades Boa Vista dos Vicentes e Boa Vista dos Pedros.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de novembro de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovado. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, ofício número 582/2017, Bueno Brandão, 6 de novembro de 2017. Assuntos: retira projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência solicitar a essa Igreja Casa de Leis a retirada do projeto de lei número 040/2017, que declara área de expansão urbana e estabelece outras providências. Tal solicitação deve-se ao fato da necessidade de adequações ao referido projeto. Serve de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silva Andrade Félix, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor vereador José Raimundo de Castro, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Câmara Municipal de Bueno Brandão, anexo 4º, relatório para a prestação de contas de deslocamento do agente público. Nome: Greicon Braz Bueno, cargo tesoureiro, destino Ouro Fino, Minas Gerais. Especificação de diárias, quantidade 1/4 de diária. Valor total, valor unitário R$100, valor total concedido R$25. Meio de transporte, veículo próprio. Data e hora de ida: 8 de novembro de 2017 às 13 horas. Data e hora de volta: 8 de novembro de 2017, 16 horas e 45 minutos. Descrição circunstanciada dos resultados obtidos com a viagem. No dia 8 de novembro de 2017, saí às 13 horas e 20 minutos da Câmara Municipal com os documentos necessários ao pagamento do empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. Chegando em Ouro Fino às 14 horas, fui até a referida instituição financeira. Aguardei e fui atendido, tendo a funcionária recolhido o cheque, o extrato e efetuado o recebimento do débito. Consequentemente, foi emitido o recibo de pagamento. Feito isso, retornei para Bueno Brandão, chegando nesta cidade às 16 horas e 45 minutos, nada mais. Bueno Brandão, 9 de novembro de 2017, Tesouraria, Greicon Braz Bueno. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao senhor Lorival Bento de Andrade Júnior, fiscal municipal. Com a palavra, o senhor Lorival Bento de Andrade Júnior. Eu tenho até 10 minutos para... Obrigado. Tá ligado? Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhoras vereadores, senhor. Tá ligado? Mais perto? Isso. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite. Boa noite. Eu venho aqui para dar uma resposta mais do que isso. Na última sessão, a vereadora Suelene fez uma colocação, né, que eu estaria dando informações equivocadas. Provavelmente deve ter sido alguma pessoa que procurou a senhora por causa do decreto de proibição de ambulantes. Deve ter sido uma coisa mais ou menos isso. O que acontece, na verdade, e eu vou aproveitar esse momento, não apenas para esclarecer, mas para colocar a minha posição profissional e aproveitar a chance que a vereadora deu. A senhora foi perfeita, porque o vereador tem sim que ir verificar o que está acontecendo e exigir informações se ele ficou sabendo que está acontecendo alguma coisa errada.
O que acontece especificadamente é o seguinte: o fiscal municipal ele trabalha com alguns decretos e algumas leis que mexem diretamente com a estrutura e infraestrutura da cidade. Aqui em Brandão, algumas das leis com que eu trabalho e alguns decretos com que eu trabalho necessitam urgentemente de atualizações, senhora vereadora. E eu coloco isso. Eu já coloquei isso de forma oficial no Executivo, com advogados. Tem um monte de gente que pergunta para mim: olha, mas por que é isso? Por que é aquilo? E eu coloco essa posição. Não, realmente, será que não era melhor discutir, rever? E isso, necessariamente, no meu entender, tem que passar por todas as esferas do poder. Então eu não falei assim: olha, procure o Executivo, que o Executivo faz lei. Procure o Legislativo, que é o Legislativo que faz lei. Primeiro, eu sei quem faz lei, quem não faz lei, mas todos deveriam discutir. E aí, eu pediria até, de uma forma pessoal, se eu posso me atrever a isso, a ajuda dos senhores vereadores. Por quê? As leis, os decretos, eles não têm vida. Eles só passam a ter vida a partir do momento que é aprovado e se torna ação. Será que está de acordo com o que o município necessita? Um decreto, por exemplo, de 4 anos atrás, 5 anos atrás, seja qualquer um, não especificadamente. Uma lei, por exemplo, vocês sabem, eu trabalho também com o Código de Obras. Brandão, até agora não tem Código de Obras. Aí tem um monte de falhas nas cidades que eu não consigo corrigir. Estou aqui há 9 meses. Desesperado. Os advogados da prefeitura me acompanham, até alguns aqui também da Câmara me acompanham, porque eu vou no local para resolver o problema e eu não consigo. Aí, ou quando eu consigo fazer alguma coisa meia boca, desculpa a palavra, me perguntam: por que aconteceu isso? Isso tem uma falha, por que aquilo? Recoloca essa mesma falha, porque nós precisamos rediscutir. Algumas leis e decretos de Brandão necessitam urgentemente serem atualizados. Aí tem o Executivo que faz a parte dele, tem o Legislativo que faz a parte dele, e eu era fiscal em Santa Catarina. Eu tenho uma experiência lá, e a experiência que eu tenho lá está sendo diferente do que eu tenho aqui. Eu apanhei no começo, porque aqui eu acho que é um pouco fechado demais, me desculpem a franqueza. Lá é mais aberto. Por exemplo, o Código de Obras é discutido com advogados, engenheiros, cartógrafos, administradores, pessoal que mexe com imposto de renda, economistas. Por quê? Porque mexe com muita coisa, e com a população. O que vocês acham dessa inovação também? Trazer isso para o Brandão. O Brandão está querendo crescer. Então, o que se faz de lei, de decreto, deveria mirar nesse sentido, para frente. O que o Brandão vai ser daqui a 5 anos? O que eu planejo para daqui a 5 anos? O código de posturas com que eu trabalho, que é a base para tudo que eu faço aqui, seja na tributação, na obras, também eu trabalho também com os advogados, tudo naquela lei 1452 de 2002. Está muito ultrapassado. E isso bloqueia. Porque a função do fiscal não é ser uma espécie de desculpa, de novo, cachorro, bate o pé, vou correndo atrás de alguém para punir, para isso, para aquilo. Na verdade, a função do fiscal é ir detectar um problema, resolver dentro da sua competência, trazer para os superiores com alguma sugestão de melhoria. Mas a gente só pode fazer isso se as leis, os códigos são abertos, se o Executivo é aberto, se o Legislativo é aberto, se a população é aberta. Aí eu sempre coloquei bem honestamente isso. Eu só não tinha falado, eu já falei com alguns dos vereadores que eu encontro na rua, coisa e tal, mas eu não tinha falado de forma oficial. E a vereadora Suevena, através da colocação dela, acabou me presenteando com essa chance de vir aqui, colocar essa posição e me atrever a falar para os senhores assim: os senhores não aceitariam esse desafio de ter essa visão, principalmente, e ser egoísta também, né? Nas leis e decretos que eu trabalho, o fiscal municipal trabalha, porque eu mexo com a base, e é o primeiro que mexe com a base
de infraestrutura da cidade. É o fiscal municipal que trabalha com o Código de Obras, é o fiscal municipal que aplica boa parte do Código Tributário, e não é só ele que trabalha com o Código Tributário. É o fiscal municipal que é o primeiro a aplicar o Código de Posturas, e por aí vai. E eu estou tendo muita dificuldade no Grande Brandão. E eu pretendo fazer um trabalho bom em técnica, bom em técnico mesmo. Foi nesse sentido mesmo. Aí acho que a pessoa ouviu o meu discurso, ela entendeu alguma coisa assim, que vá cobrar do prefeito ou vá cobrar do legislativo. Eu nunca faria isso, mesmo porque eu não tenho como. Mas eu agradeço a chance, a colocação da senhora, porque senão eu não teria uma desculpa para vir aqui poder falar com vocês. Boa noite a todos os presentes, os colegas vereadores, muito boa noite. Queria agradecer ao senhor, né, por ter vindo, mas e não é apenas isso que agradeço a explicação do senhor, realmente está atrasados, né, em épocas e épocas e anos, né, decreto, li um monte de tempo, esse programa tem que ser estudado conforme a nossa realidade. O senhor vem de uma realidade de uma cidade grande que para nós aqui é bem diferente, certo? O senhor disse Santa Catarina, a realidade nossa aqui é outra. E também é o seguinte, que quando eu trouxe o comentário na segunda-feira para a reunião, terça-feira eu recebi outro do mesmo departamento. Então eu queria ver o que está acontecendo lá com o atendimento às pessoas. Mas qual foi, senhora? Terça-feira uma senhora foi lá, ela não foi bem atendida. Assim, não digo que seja assim, um descaso com a pessoa, mas assim, não levar a sério a informação que a pessoa está precisando ter. Até porque assim, lá no setor de tributação trabalham outras pessoas, eu só faço fiscalização. Então deve ser o setor, né, o setor. Então, realmente, então não é com o senhor, né? Não. O que eu vejo hoje, a nossa realidade aqui, é que hoje a gente tem 2 departamentos para fazer serviço de um, né? Que em outras administrações era um departamento para fazer todo esse serviço, que hoje é prestado, com menos funcionário. Hoje tem 2 departamentos, quer dizer que tem mais funcionários, e o atendimento deixa a desejar. Porque também não digo pelo efetivo, mas tem funcionários, como todos os departamentos, mas nesse departamento, que já vem de outras administrações, que não atende bem o público, e continua lá. E as queixas continuam também, né? Então, aproveitando que o senhor está vindo aqui hoje, né, falar de terça-feira que aconteceu isso, que amanhã vai fazer 8 dias, né? E pessoas que lá, que já foi comentado com o prefeito atual, do senhor Silvio, do atendimento com o pessoal que deixa a desejar. E a pessoa continua lá, e ela não é efetiva. Então, eu peço para que isso seja visto e revisto, né? Porque nós pagamos, né? Pagam o nosso salário, são os contribuintes, são as pessoas que pagam os impostos, pagam o nosso salário, nós pagamos deles também. Então, eu só peço que atendam bem as pessoas que foram lá, que vão voltar lá, tirar informações, porque depende de lá para um alvará, depende de lá de uma licença para uma coisa e outra. Então, que sejam bem atendidos e orientados. Porque no serviço que eu estou, eu tenho por obrigação de orientar direito as pessoas, para elas não ficarem num ponto ou no outro, né? E com a maior boa vontade do mundo, porque eu sou paga para isso. Então, eu espero que essa atenção com as pessoas que precisam desses departamentos sejam revistos. Bom, aí acho que no caso, então, o departamento, Vossa Excelência está lotado nesse departamento, mas você não faz esse tipo de atendimento, a sua parte é só fiscalização. Eu acho que a vereadora deixou bem claro isso, né? Eu vou levar a reclamação da senhora para verificar o que aconteceu. Tá. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite, senhor Dorival. Desde já agradeço a sua vinda, né? O que muitos nós fazemos por convocação,
Vossa Senhoria veio de maneira espontânea. Isso tem que ser louvado. O Departamento de Tributação e, ao mesmo tempo, a Divisão de Fiscalização, a Divisão de Tributação, a Divisão de Fiscalização, na maioria das vezes, não envolve assuntos que agradam, né? Realmente não envolve. Por exemplo, porque lá a pessoa vai pagar uma taxa de funcionamento regular, ou vai tirar em atraso um boleto que se encontra, até tenho conhecimento que a Prefeitura ano que vem vai dispor, tomara que isso aconteça, vai dispor de forma online para cada um imprimir o seu. Tomara que isso aconteça, espero que vai ser um bom passo para a nossa população. Uma taxa de localização, uma taxa de construção, uma taxa de habite, vai pagar uma multa impetrada pelo senhor fiscal, mas devemos lembrar que a multa só pode ocorrer porque a pessoa praticou o ônus em relação à administração pública. Então também eu presenciei umas 3, 4 semanas atrás, até me encontrava lá, a senhora foi para regularizar um imóvel, o alvará de construção da senhora, do imóvel que ela adquiriu, era de 1992. Vejam só a situação complicada que fica o departamento e os seus representantes. Um alvará de construção de 1992. Nós estamos em 2017. Aí que ela foi solicitar o habite, não era a culpa dela, porque ela adquiriu o imóvel recentemente. Ela foi verificar. Ela até ficou um pouco nervosa pela situação, porque há burocracia no sentido, e precisa ser assim. Será que aquela área que foi construída, que foi liberada, que foi licenciada em 1992, será que condiz com a realidade hoje? Porque eu me lembro, quando trabalhei naquela área, por exemplo, a pessoa chegava com um alvará de construção solicitando habite de 30, 40 metros quadrados e tinha 100 metros quadrados construídos. Você recusava o documento, indeferia o documento, a pessoa batia na porta do senhor prefeito reclamando que o fiscal não atendia os anseios daquela pessoa. Olha, o erro é do fiscal ou é da pessoa? Então tem os dois lados da moeda. E eu vou ser sincero com vocês, para trabalhar naquele local, se for todo santo dia com um sorriso no rosto, todo santo dia você leva problema para casa. Porque você vai absorver o problema dos outros. Não funciona assim. Nós temos que nos educar nesse sentido. As pessoas têm que aprender, não todas, é claro, não generalizando, nós temos que aprender que existem regras para ser seguidas. Existem leis para ser seguidas. Então, analisa-se caso a caso. Pode ser também que o servidor passe do ponto, mas será também que a pessoa não fez o servidor passar do ponto? É claro que não vão mencionar aqui um cidadão. Um servidor público tem 26 anos de serviço. Uma das pessoas mais queridas do município. Há uns 3 anos atrás eu falei para ele, se você continuar nessa situação, você infarta antes de aposentar, eu falei para ele. Porque ele é de tão educado que as pessoas sabem da sua educação e chegam lá com pedras na mão. Querem naquele momento e querem do seu jeito. Não é assim que funciona. O servidor público tem que ter o devido respeito para com ele. Só para finalizar, entendo que esse ano nós demos alguns bons passos. Alteração do Código Tributário. O Código de Obras finalizado, teve maior abertura, como Vossa Senhoria, não é? Comentou. Eu, como cidadão e vereador, participei das reuniões. Né? Arquiteto participando, empresários participando, elaboramos um código de obras baseado naquilo que estava nesta casa e foi retirado no início do ano, mas também embasado no de Extrema, embasado na cidade de São Paulo, embasado na cidade de Belo Horizonte, embasado na cidade de Socorro. Se encontra em mãos, foi protocolado sexta-feira o projeto. Então, a lei das estradas. Então, esse ano nós temos bons passos. Nós temos essencial para nós, para a fiscalização trabalhar com mais embasamento, código de posturas que precisa ser alterado. Inclusive,
aumentando os valores da multa, porque a multa é tão baixa que o cidadão fala, se eu pago a multa e continuo fazendo errado. A verdade é essa, compensa fazer o errado, do modo que se encontra hoje. Porque nós temos que saber separar o valor da contribuição, o valor do imposto, do valor da multa. O imposto, ele é compulsório, ele é obrigatório. Você tem que pagar, independente. A multa não. A multa ela não é compulsória. Você não tem que pagá-la. Você só paga uma multa se você cometer erro. Por isso que o valor da multa tem que ser altíssimo. Primeiro, para educar, porque todos nós sabemos e todos nós falamos, o brasileiro só aprende quando se mexe no bolso, isso é muito dolorido falar, mas é verdadeiro. Segundo, para que o município possa arrecadar com aqueles que geram os problemas no município. Infelizmente, assim funciona. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, estados que têm um pouco mais de projeção, ou algumas cidades do estado de São Paulo, a maioria das cidades, tem multas altíssimas. Japão é assim que funciona. O povo foi educado dessa forma também. Nós temos que seguir esse sentido, porque a multa não é obrigatória eu pagar, eu só devo pagá-la se cometer erro. Eu vou citar a multa de trânsito, que é uma área que eu gosto, eu conheço pelo tempo que trabalhei, não com tanta profundidade, mas você só paga uma multa de radar se você exceder a velocidade, você só paga uma multa de estacionamento se você colocar seu veículo em um local irregular. Então a multa tem que ser alta mesmo, porque daí vai inibir a pessoa a cometer. Então o Código de Posturas é essencial, uma reforma, deixando mais incisivo, e uma lei própria de ambulante, conforme nós já conversamos. O tratamento, o comércio ambulante é tão amplo o assunto, que vejo que precisa ser discutido de uma maneira bastante coerente, porque até onde ele vai beneficiar e até onde ele vai onerar, atrapalhar o comércio local. As pessoas que gostam do comércio ambulante. Então, algumas cidades têm lei própria em comércio ambulante. E, na minha opinião, o assunto é tão perigoso e tão abrangente que não pode ser tratado por decreto, porque decreto revoga decreto. E para revogar lei, somente com autorização legislativa para tal. Mas em 2017, todos nós notamos alguns avanços no sentido de leis. Espero que 2018 seja melhor. Então fica aqui a minha colocação. Às vezes o servidor, ele passa do limite realmente com o contribuinte. Passa. Infelizmente eu vejo isso. Mas também, em certos momentos, o contribuinte, infelizmente, passa do ponto com o servidor. Porque eu não vou chegar na casa do contribuinte e falar da maneira que eu quero para ele. Não é assim que funciona. E nem vice-versa. Não pode ser assim. Tem que ter o respeito mútuo. Tem que ter a comunhão de ideias para que nenhuma das partes saia ofendida. Ou pelo menos dentro do possível. Obrigado. Muito válido a sua vida. Tá de parabéns pela vinda de maneira espontânea. Apenas para mim finalizar. Como todos sabem, eu trabalhei 32 anos na prefeitura. 32 anos eu fui funcionária pública. Eu nunca recebi nenhuma advertência, nenhum comunicado. Então, por quê? Porque eu não levava os problemas do meu serviço para casa e nem de casa para o serviço. Eu amava aquilo que eu fazia. Então, eu sempre atendi bem as pessoas. Por mais nervosas que chegassem lá, eu sempre atendi muito bem. Então, é isso que eu peço, que sejam atendidas bem as pessoas com seus problemas ou sem os seus problemas, que sejam atendidas bem. Se eu fiquei 32 anos, é porque eu amava aquilo que eu fazia e estava no lugar certo. Então, se a pessoa está no lugar trabalhando, ela tem por direito e obrigação de tratar bem as pessoas que procuram. Ok, a gente agradece a presença do Norival, Obrigado pelas palavras colocadas. E com certeza, nos alertando sobre isso, sabemos isso, estamos conversando já a respeito de vários
decretos, projetos e leis, né? Estão aí fazendo levantamentos, contratamos uma empresa que está aí legalizando as leis. Nós está compilação e consolidação de todas as leis para ficar mais fácil para a gente poder interpretar as leis. Porque o que acontece hoje é que você pega uma lei, você interpreta aquela lei, você faz um projeto de lei em cima daquilo, de repente aparece outra lei que revogou aquela lei e tal, então você fica meio... Isso você sabe que existe essa dificuldade, inclusive no jurídico da prefeitura, né? Que você faz tal, depois você tem que retornar, porque realmente, infelizmente, você não consegue isso. Se Deus quiser, já está aí, já foi digitalizados todos os decretos da prefeitura, desde 1938, né? Veio para cá, mas foi digitalizados todos, já foi enviado para a empresa. Eu acredito que aí, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí com essas leis bem resumidas e bem formatadas e compelidas e como manda o figurino, né? Nós não vamos deixar, as nossas leis não vai nada deixar a desejar com as leis federais. Da mesma forma que nós estamos hoje, nós também teremos a nossa. A hora que você entrar numa lei municipal, que vai dar lá o azulzinho, né? Você clica no azulzinho, vai abrir a lei que alterou aquela lei. Então você vai atualizando. Aí você chega no final, você vai conseguir saber o que realmente está naquele final daquela lei. Né? Tá ok? Muito obrigado, Lurival. Sempre que precisar, a gente está junto. Só para finalizar, eu agradeço a todos. Então, eu trouxe mesmo alguma coisa para a Câmara que valeu a pena estar aqui hoje, essa discussão. E, vereador Stalene, eu vou verificar o que aconteceu lá com os funcionários e respondo para a senhora por escrito, porque realmente tem que ver. Não, foi na terça-feira. Eu vou ver o que aconteceu. Concede automático? Boa noite a todos. Boa noite, presidente. E assim, quando alguém trouxer algum problema para os vereadores, que um funcionário, às vezes, não tratou bem, a gente pegar e ir com a pessoa. A pessoa chegou e falou para a gente assim, ó, tal pessoa fez isso. O correto é a gente, eu mesma chegar lá, ó, quem foi que ofendeu tal fulano aqui? Junto, porque é o certo levar lá para depois a gente trazer aqui. Se não tomar uma atitude lá, a gente trazer aqui em cima. Porque o correto chegou, como se diz, falou, tal fulano foi ofendido. A gente pegar, mesmo que não seja aquela pessoa que ofendeu, mas vamos lá, conversar, saber o que aconteceu. Porque às vezes traz uma coisa aqui que dá para resolver lá embaixo. Dá para chegar no executivo ou no departamento que for e resolver. Esse é o meu colocamento. Me permite, me concede uma parte? Sim. Eu trabalhei 4 anos na área de fiscalização, onde o senhor Lurival se encontra hoje. Eu tomei 3 processos administrativos em 4 anos. Ou seja, deu quase na média de um processo administrativo por ano. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não escondo isso de ninguém, até porque isso é público. Depois que tem o seu findado, ele torna-se público. Hoje tem um pouquinho mais de resguardo em relação a isso. Naquela época que eu trabalhei, o nome saía na sua totalidade. A gente era totalmente exposto. E ficava no ato da prefeitura para quem quisesse ler e ver. Então, são documentos públicos. Eu saí ileso dos 3. O porquê que acontece isso? Porque, principalmente a área que o senhor Lurival trabalha, é uma área, como eu já relatei, e volto a relatar, é uma área que traz o que a pessoa menos gosta. O que a pessoa menos gosta. Receber notificações, talvez pagar multas e receber cobranças. Hoje, infelizmente, a população reclama de imposto e realmente nós temos uma carga tributária muito alta. Mas nós devemos olhar que a carga tributária muito alta é muito mais por questão estadual e federal do que questão municipal. Infelizmente, o que mais onera o contribuinte hoje são as esferas estadual e federal. Essa é a questão. Então, tomar procedimento administrativo, tomei 3. E por que saí ileso dos 3? Porque a razão estava do meu lado naquele momento. Eu estava fazendo cumprir as leis, respeitando as mesmas, e a pessoa se sentiu ofendida porque ela estava olhando para o próprio umbigo. Ela estava olhando para si e prejudicando o coletivo. E é claro que quando chega na cadeira maior, ou seja, o senhor prefeito,
e ele quer usar isso de uma forma política, para fazer uma certa politicagem, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Nesse caso, quase que arrebentou. No caso, seria a quem estava numa ponta, o senhor prefeito, na outra ponta, eu, o fiscal municipal, e no meio, o contribuinte. Quer dizer que tinha dois, eu puxando sozinho, outros dois puxando contra mim. É claro que dentro do procedimento administrativo há as testemunhas, saem ilesos dos três, porque a pessoa por sequer gosta de receber uma notificação. Às vezes a pessoa está inibindo a passagem de um pedestre, por exemplo, questão de postura, questão de educação, e não gosta de receber a notificação. Então, a questão de realmente da reclamação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas são realmente cobertas pela verdade, mas outras têm a questão do umbiguismo revestindo-a e colocando o servidor público como o réu da história. E na verdade, às vezes o servidor público é a vítima. Infelizmente isso é falta de amadurecimento por parte das pessoas. E também conheço o servidor público que também falta um certo amadurecimento para lidar com as situações, porque eu entendo, não é fácil. Realmente não é fácil. Então nós temos que tomar muito cuidado com certas reclamações que nos chegam também. Não estou falando que as reclamações que a vereadora Sueli Almeida recebeu são inverdadeiras. Não é isso. São inverídicas. Eu não as conheço. Foram feitas a ela, e ela tem todo o direito. Assim como nós também temos que verificar. Mas antes, quando a pessoa me fala, eu levo talvez uma semana, 3, 4 dias, 2 semanas para ir verificar aquela conversa. Será que aquilo é verdade? Será que o servidor praticou tal ato? O porquê que aquela pessoa está falando só daquele servidor? Nenhum outro servidor para aquela pessoa é errado, somente aquele. Aí a gente já começa a perceber também a questão da perseguição pessoal. Porque nós vivemos numa cidade muito pequena, num município grande, mas com pequena população ainda. E sempre tem pequenas picuinhas aí que revestem as denúncias. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo isso dos dois lados. O servidor atender bem a pessoa e a pessoa também respeitar o servidor. Parte dela. Só para terminar, só para finalizar. Eu queria uma parte. Você pode dar uma parte para ela e depois você pergunta. Para continuar, porque eu tinha encerrado, mas para continuar. Se pessoas diferentes, não é a mesma pessoa, mas é o mesmo funcionário, outras pessoas, fulano, ciclano, bertano, reclama desse funcionário. Então, não estou dizendo assim que seja a mesma pessoa reclamando várias vezes do mesmo funcionário, não. São pessoas diferentes reclamando do mesmo funcionário. Aí é diferente. E também respeito a sua opinião, mas não concordo. Porque se a pessoa, se tudo que a gente for lá tirar limpo, para mim acaba virando picuinha. Você entende? E expor também a pessoa. Porque o vereador aqui falou de perseguição, mas também tem perseguição do lado do funcionário com as pessoas que procuram, o departamento que precisa. Então tem perseguição sim. Pode ter dos dois lados, mas tem muito perseguição de funcionário com as pessoas que precisam daquele departamento. Então, é só para dizer que a gente não deve se expor tanto a pessoas, porque senão não existiria um 90 para denúncia, não existiria o Disque 100, que são todas denúncias anônimas e são apuradas, né? A minha opinião é essa. Quando alguém vem falar alguma coisa para nós, assim, das vezes, chegar na pessoa que ofendeu e falar, mesmo que a pessoa não esteja junto com a gente, chegar e falar assim, você fez isso para tal fulano, dá uma explicação para mim antes de eu levar para... E outra coisa, eu também já fui ofendida por funcionário, mas eu não cheguei a falar nada, não cheguei a agir nada. Então é assim, é coisa de antigamente e eu não fiz nada, porque às vezes não, como se diz, a gente vai acabar estragando a vida do funcionário, que às vezes dá para resolver sem levar para frente, sem ofender. E tem coisa que às vezes a gente vai chegar na pessoa, acaba ofendendo mais. Então, essa é a minha opinião. Eu agradeço o senhor vir aqui. Quando precisar, a casa está aberta, viu? E se precisar de mim também, pode me procurar. Obrigada.
Obrigado, então. Boa noite. Estamos à disposição. Agradeço a todos. Boa noite. Peço que só para retirar que eu tenho um compromisso. Fica obrigada. Só para terminar. Reforço, vereador. Eu vou levar tudo perfeito e vou verificar a produção do Brasil. Aí eu já sabe. Ela já sabe. Ele já sabe. O funcionário dele já sabe. Boa noite a todos. Boa noite. Volto pela presidência. Então, reabertos os trabalhos. Leitura pelo secretário da Indicação, número 146/2017. Indicação número 146/2017, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que verifica a possibilidade de alterar a lei número 2139/2017, de 5 de setembro de 2017. A referida lei concede subvenção social no valor máximo de R$20 mil às escolas de samba. No entanto, as mesmas não são beneficiadas, pois não realizam o desfile carnavalesco. O ideal seria propor um projeto de lei para a alteração da lei número 2139 para substituir a instituição escolas de samba por hospitais de oncologia, ação que beneficiará a todos. Como sabemos, são várias as pessoas de nosso município que realizam tratamento destes hospitais, sendo de grande valia esta ajuda. Certo em contar com o apoio desta casa e o pronto atendimento do Executivo Municipal, reitero desde já meus sinceros agradecimentos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 31 dias do mês de outubro de 2017, vereadora Suelina Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 146/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado. Um voto contrário do vereador Sidney Constantino. Leitura pelo secretário da Indicação número 147/2017. Indicação número 147/2017. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao setor competente, providencia a compra de bolas de futebol específicas para crianças. A presença e solicitação se justifica, tendo em vista que crianças estão treinando com bolas de adulto, o que pode prejudicar as mesmas. As bolas de futebol possuem tamanhos diferentes, sendo projetadas para praticantes de faixas etárias distintas. Portanto, faz-se necessário o pronto atendimento desta indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 31 dias do mês de outubro de 2017, vereadora Suelina Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 147/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 148/2017. Indicação número 148/2017. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que determine junto ao departamento competente providências no sentido de cascalhar a estrada que dá acesso às residências dos senhores popularmente conhecidos como Marcos Cruz, João Duardo e Tião Felipe no bairro Guatura. Esta medida é de extrema importância e se faz necessária a pedido dos moradores, pois o morro é íngreme e em dias chuvosos dificulta o trânsito de veículos. Certo em contar com o apoio desta casa e o pronto atendimento do Executivo Municipal, reitero desde já meus sinceros agradecimentos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 30 dias do mês de outubro de 2017, vereador Diego Luiz Casalotti, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 148/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 149/2017. Indicação número 149/2017. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, indicando providências no sentido de colocar proteção lateral na ponte do bairro Vargem Grande, mais precisamente em frente à máquina de batata do Grupo BB. Tal medida visa proporcionar a segurança daqueles que trafegam pela referida estrada, além de evitar acidentes entre pedestres e veículos automotores.
É importante ressaltar que uma das barras de proteção se desprendeu por causa de um acidente automobilístico. Portanto, para evitar maiores danos, a referida providência se faz necessária. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, há uns 30 dias do mês de outubro de 2017, a vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 149/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 150/2017. Indicação número 150/2017 ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. O município de Bueno Brandão possui inúmeras pontes cujos tamanhos são variáveis. Nesse sentido, a presente indicação elenca duas em comunidades distintas, cujo estado de conservação não traz confianças aos seus usuários. A maior se localiza na comunidade Boa Esperança, próxima à igreja daquela comunidade, a qual apresenta aparentemente seus pilares em boa conservação, mas com seu piso de maneira bastante danificado, com tábuas soltas e rachadas, com acompanhamento de depressão, supostamente devido a danos ocorridos nas travessas de sustentação. A segunda se localiza na comunidade Cachoeira dos Bentos, a aproximadamente 100 metros do acesso ao atrativo turístico com o nome da comunidade. Essa é bem menor, porém seu piso também de madeira apresenta tábuas soltas e depressão. Essa segunda ponte relacionada, através de seu perfil físico, parece ser cabível à construção por tubos de concreto de maior diâmetro, o que reduz consideravelmente a manutenção periódica. Dessa maneira, indico melhorias nas pontes apontadas naquilo que for cabível. Por fim, segue anexas imagens dos locais em questão para maior suporte do indicado. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 31 de outubro de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 150/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. É só, no caso, o comentário é para atender uma solicitação, uma colocação até do senhor Gilberto, funcionário do Hospital Maternidade Sr. Bom Jesus. Foi até assunto, em off, antes do início da reunião, um jogo festivo que ocorrerá dia 17 de dezembro? 17 de dezembro no estádio Coronel Ramalho. Não é isso, se eu não me engano, representando a agremiação do Palmeiras? Isso, amigos. Isso, amigos do Palmeiras, contra uma seleção local. Isso mesmo, me desculpe se eu estiver colocando aqui, que foi falado de forma em benefício ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Os ingressos custarão R$10, não é isso? E toda a renda revertida já vai para a entidade comentada, Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Então, como eles pediram para... O senhor Gilberto pediu para dar publicidade ao assunto e foi comentado pelos demais vereadores antes do início da reunião, então acho válida a colocação, a veiculação, a propaganda, porque além da entidade precisar, demonstra boa vontade por parte daqueles que lá trabalham. Como ontem ocorreu o evento no Centro Comunitário Bom Jesus, que por sinal foi muito bem organizado, gostei, participei no final da tarde, gostei, né? E parabéns a todos que trabalharam, colaboraram, compraram o festival para, né, concorrer à motocicleta. Então, precisar precisa, mas também a prefeitura, o executivo municipal faz a sua parte do repasse mensal. Mas também a entidade, através de seus representantes, não pode ficar de braços cruzados, e é o que vem acontecendo. E ontem também teve o envolvimento dos servidores, das pessoas que trabalham na casa da criança. Então, fica aqui os parabéns a quem trabalhou, a quem organizou e também quem colaborou. Já fica a colocação para o dia 17 de dezembro, que é um dia festivo, aniversário do nosso município.
Só uma observação no ingresso. Claro, à vontade. Até 12 anos, criança não paga. Acima de 12 anos, paga, né? Até 12 anos, vai Ótimo. se pedir 1 quilo de alimento, né? Então Ótimo. o pai paga o ingresso e o filho leva 1 quilo de alimento, né? Ótimo, muito boa ação. Com a palavra, vereadora Suelene Almeida. Eu não poderia deixar de parabenizar, né, a Casa da Criança com toda a sua organização e hospital, funcionários, diretoria. Realmente o evento ontem foi lindo, maravilhoso, né? Então, mais uma vez, parabéns para todos, né, funcionários do hospital, Casa da Criança, diretoria e os voluntários também, né? Que tinha muitos voluntários lá. Então, parabéns a todos que ajudaram. E nós que participamos lá ajudando, né? Todos estavam lá. Então, foi um sucesso. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí à mesa diretora, em nome do senhor presidente José Raimundo de Castro, a vice, né, Suelene Almeida, primeiro secretário Antônio Marcos Martins, também aos demais colegas, aos servidores dessa casa e também a todos que nos acompanham pelo Facebook e também através da Zantas TV. Parabenizando também, né, como todos já disseram muito bem, pela organização aí da festa de ontem, né, em prol do hospital, né, Senhor Bom Jesus, Maternidade Senhor Bom Jesus, e também os organizadores que ajudaram também na Casa da Criança. Meus parabéns todos aos voluntários, como já foi dito, né, as pessoas que contribuem ali, né, estive lá, como diz, almocei, fiquei a tarde toda lá, só não fiquei no bingo, porque eu tive que buscar minha menina em Confidentes, mas estava muito bom, a gente ficou a tarde ali, uma tarde agradável, né, contribuindo, comprando os binguinhos, e, enfim, se divertindo. E esse jogo também que vai ter aí no dia do aniversário da cidade, vai ser também bom, porque vai estar ajudando o hospital, e toda ajuda é bem-vinda. E o povo daqui ajuda demais, e nós temos que agradecer a Deus e que Deus proteja todos, ajude o nosso povo, que todas as festas contribuem, nós temos só que agradecer. E também aí fazer um pedido, né, até os senhores que estiver mais próximo lá, em relação ao departamento de obras. Tem uns dias, mais ou menos uma semana atrás, eu fui em Socorro, e bem na divisa do nosso município com o Socorro, está se formando uma cratera, né, bem na divisa, mas está ainda no nosso município. E peço que se já providenciou, já arrumou, tampou o buraco ali, a cratera que está formando, desconsidere meu pedido. Mas indo em sentido Socorro do lado direito. Então, a chuva que deu nesse final de semana deve ter aumentado ainda mais, né? E quem vem ou vai, em sentido, né, indo daqui para lá, se passa ali à noite, está um perigo. Então, faça um pedido, né? Eu ia fazer por indicação, mas aí coisas urgentes, assim, eu acho que a gente tem que falar, e talvez o pessoal não está sabendo também do departamento, mas formou-se um buraco e tende só a aumentar, porque com a enxurrada, chuva, então que dê uma olhada lá, o pessoal vai lá e dá uma olhada, porque está feio mesmo o pessoal. Eu vi, tirei fotos também, aí se puder dar né, tá passando o pessoal lá, então agradeço. Sim, pode, fica à vontade. Perto ali do sítio do Kiko, né? Na curva, e a outra é antes da divisa um pouquinho. Realmente está muito perigoso lá e está fazendo um oco e o asfalto está cedendo. Então aquilo lá realmente está muito perigoso mesmo. Esse ponto que ela falou realmente é bem na curva. Eu acho que todos já passaram ali, não é? E antes da divisa. Acho que a enxurrada ela vai entrando e vai cavando ali de baixo. E realmente está um perigo. Quem vai daqui, principalmente à noite, que não tem muita visão, né, de acontecer algum acidente. Me permite uma parte? Na verdade, são mais pontos. Eu tenho a sorte, vou fazer por indicação, vou aproveitar o adendo de vocês, mas eu tenho as fotos. O primeiro ponto, logo depois que a gente passa a comunidade Machado, entre Machado e Maracacheta, próximo
onde há um alambique, um pouco antes. Isso, um pouco antes. Talvez uns 300, 400 metros depois, antes desse alambique também, onde foi feito um recapeamento, que era onde há uma plantação de eucalipto, é o segundo ponto. É o segundo ponto, perigosíssimo também. Até os caminhões eles têm que entrar na contramão quando vão sentir socorro, por causa que o caminhoneiro por si só ele já é experiente, então sabe quando ele percebe que tem realmente o subterrâneo pode se encontrar ali vago e haver ocorrer um acidente. O terceiro ponto, na entrada para o bairro Cafundó, a comunidade Cafundó, onde Vossa Senhoria mencionou, e o quarto ponto é onde Vossa Senhoria colocou talvez uns 200, 100 metros antes da divisa, antes da casa da divisa. São 4 pontos que exigem cuidado e atenção por parte do poder público. Eu vou anexar as fotos, eu tenho as fotos, estão já comigo as fotos, faz até um tempo que eu as fiz e por excesso de serviço também é um pouco de desorganização da minha parte, a indicação não ficou pronta, mas realmente precisa do cuidado. E o problema maior é o seguinte, né? Asfalto, quando se abre uma cratera numa estrada, a manutenção é de uma maneira. O asfalto é outra, porque além de ter a reposição do subsolo, também tem que ter a requalificação, a reposição do pavimento asfáltico, que encarece muito mais a obra. Então, aí, nós não temos isso, né? Nós não temos na nossa proximidade o pavimento asfáltico, a não ser por compra, por licitação ou compra direta, dependendo da quantidade. Então, fica aqui a colocação, vou colocar por indicação. E se vossas senhorias quiserem assinar a indicação de maneira de maneira coletiva, não vejo problema nenhum. Esse ponto, da entrada do bairro Cafundó ali, assim, uma sugestão, lógico que eu não vou, né, um tempo de obras, mas ali tinha que fazer um paredão de pedra e canalizar a água, porque ali a água de enxurrada que tá fazendo essa vala. E aonde ali nesse eucalipto, inclusive quando eles fizeram a limpeza da estrada, tiraram uma lama que caiu no barranco lá, inclusive eles tiraram até parte daquela, como diz, canaleta. A canaleta. A máquina acabou tirando a lama e também a canaleta foi embora também. Então tem que ser refeita. Então esses probleminhas tem que ser meio que urgente, porque começam as chuvas, aí vai só piorando. Me permite uma parte? A questão é que quando nós chegamos na entrada para o bairro Cafundó, quando foi feito o asfalto, em 2007, 2008, 2006, quase na metade daquele aclive, ou daquele declive, depende do sentido que trafegamos, tinha uma canalização. E ela pegou do lado esquerdo, jogou para o lado direito, no terreno, e vinha acontecendo a erosão no terreno do senhor. E aí, numa oportunidade, não vou mencionar o nome de quem, é antiético isso, o servidor da época, lotou a entrada da manilha, do tubo de concreto com terra. E a água, desde o início do aclive até o final do aclive, que é naquela curva, ela se acumula toda lá. Por isso que naquele ponto foi feito para receber metade da água do aclive, um pouco mais, um pouco menos, não na sua totalidade, e o que causou aquela erosão. No caso, a engenharia tem que analisar. Abre-se novamente, né, aquela tubulação que já se encontra debaixo do asfalto? Ou faz-se uma obra de mais confortabilidade naquele ponto que se encontra em erosão? Uma das duas situações tem que ser resolvida. Porque da maneira que está lá, a parte do asfalto, infelizmente, vai ser verde, não vai demorar muito, não. Isso que você está dizendo, usando uma palavra bem simples mesmo. Está embaixo e é cucuruto de pedra, né? Exato. De terra. De terra. Está lá. Indo aqui para lá, vocês veem que ele, lá na curva está lá, aquela terra desligando a água para a pista. E ali existiu um bueiro, e foi entupido aquele bueiro. Foi. Ela estava dando erosão na lavoura de café. Isso. Com certeza, vamos aguardar também aí a indicação, ou que seja única, ou que seja coletiva, mas já vou levar o conhecimento do Executivo, né? Assim, que é a próxima oportunidade, para ver se já pode ir tomando algumas providências. E também a preocupação de todos, eu acho, né?
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.